Como fica o seu coração quando tem uma situação e você diz, eu sei o que fazer, mas o Senhor te fala, pare e me pergunte o que é para fazer. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre este tema. Seja bem-vinda neste canal Palavra que Transforma, um canal para que possamos juntas refletir sobre a Palavra de Deus, e é esta palavra que transforma a sua vida, o seu pensamento, o seu coração, para que você viva no centro da vontade de Deus. Quando você vive no centro da vontade de Deus, pessoas ao seu redor são impactadas. E uma das coisas que o Senhor quer falar conosco hoje é sobre o óbvio. Há situações em que você olha e fala, é óbvio que eu preciso fazer. Se o meu filho se machucou, é óbvio que eu vou cuidar dele. Se uma situação me afrontou, é óbvio que eu vou brigar por essa situação. Se as pessoas precisam comer, é óbvio que eu preciso cozinhar e assim por diante na nossa vida. Só que essa objetividade e impulsividade e normalidade para se posicionar diante de uma situação é que muitas vezes nos faz independentes de Deus, nos faz fazer as coisas conforme queremos. O rei Davi, quando ele estava ali com seus homens, lutando em algumas guerras, ele volta para sua casa, naquele momento em Ziclag, e quando ele chega no acampamento, que está descrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, as mulheres, os filhos, ninguém estava ali, a cidade toda queimada, as mulheres tinham sido levadas cativo para uma outra região, tinha sido levada pelos amalequitas. E Davi, com seus homens, e acredito que você com toda a sua família, ou você no seu pensamento, ou as pessoas que vão te ajudar, pensariam, vamos imediatamente resgatar a nossa família, vamos imediatamente resgatar essa situação. Se eu tenho que chamar a atenção ao meu filho, imediatamente eu tenho que fazer. Se eu tenho que comprar algo, imediatamente eu vou fazer. Só que o que a palavra de Deus nos ensina através da vida de Davi, que nós precisamos parar, falou, Senhor, eu sei que eu tenho que resgatar, eu sei que eu tenho que chamar a atenção, eu sei que eu tenho que cozinhar, mas como o Senhor quer que eu desempenhe este papel. Aqui neste capítulo 30, conta aqui como que aconteceu essa história. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler este capítulo 30 de 1 Samuel. E no versículo 4 diz assim, então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então toda a situação, a primeira reação que nós temos é de espanto, de choro, de medo, de raiva, de ira. Isso acontece muitas vezes no nosso coração, de alegria, pode ser uma situação de alegria, então vem aquele sentimento imediato no nosso coração. E foi isso que aconteceu com aqueles homens diante de uma situação de destruição, de todo aquele caos. Eles choraram. E no versículo 6 diz assim, e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Então, como o rei era o líder, então todo aquele povo se angustiou de tal maneira que queriam apedrejar Davi. Então, quantas situações você vive onde vem os apedrejamentos sobre você, dizendo que você é culpada, dizendo que você não teve força para resolver, calúnias que vêm sobre a tua vida, dizendo que você é culpada sobre aquela situação. Quantas vezes você, muitas vezes, tem vivido isso? E até mesmo você se culpando, o próprio inimigo, colocando na tua mente que você é culpada, que você não teve forças, que você agiu de maneira que não deveria ter agido. Então vem aquela culpa em seu coração. E naquele momento, quando Davi estava totalmente angustiado por tudo que tinha acontecido, ele ainda teve que enfrentar esse possível apedrejamento do povo, dos homens que estavam ali com ele, que também estavam com o coração destruído. Então, em uma situação, não só você pode estar com o coração ferido, outras pessoas também podem. E talvez essas outras pessoas não tenham o mesmo comportamento, a mesma reação que você tem. E nós precisamos, então, administrar, inclusive, a reação
das outras pessoas, ou seja, pedir para Deus, Senhor, a reação do outro, da outra ou dessa situação não está de acordo com a tua palavra, não está de acordo com uma unidade de pensamento para enfrentarmos juntos essa situação. Senhor, me ajude, olhe também para o coração deste. Nós precisamos entrar no momento de oração para que nós não temos a impulsividade ou de imitar a reação destes ou de criar mais um sentimento de raiva ou de ira ou de decepção, porque essas pessoas não tiveram a mesma reação que você. E aí, nesse mesmo versículo 6 diz assim: todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Então é neste momento, nesse momento de entrar realmente em súplicas com o Senhor, pedindo a Deus toda a orientação, para que você não seja impulsiva e torne essa situação óbvia aos olhos das pessoas, do que as pessoas querem que você faça. Então você fala, não, eu primeiro preciso perguntar para Deus. E algumas pessoas questionarão, te difamarão ou entrarão em contenda com você, dizendo como você não vai resolver uma situação que parece que está na sua frente, o que precisa ser feito. E mesmo que pareça óbvio, o lógico para fazer, você vai falar, eu preciso perguntar para Deus. Então, continuando aqui a história, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço daqui o éfode, que era uma forma deles se chegarem e perguntarem a Deus sobre alguma coisa. Nós perguntamos a Deus, orando a Deus, pedindo a orientação, lendo a palavra, e no momento de uma situação, nós paramos todo o nosso pensamento, paramos todo o nosso comportamento que pode ser impulsivo e começar a descansar no Senhor e falar, Deus, eu entrarei em oração e o Senhor falará comigo aquilo que vier ao meu coração, à minha mente, de forma branda, com paz, com tranquilidade, onde eu saberei que é a sua voz em meus pensamentos, no meu coração. E no versículo 8, então, diz assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Ou seja, primeiro ele pergunta, Senhor, é para eu ir atrás? O lógico seria ir atrás, sim, de suas mulheres, de tudo que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ele perguntou, depois de um momento de oração, depois de um momento de impacto daquilo que aconteceu, logo em seguida, ele tendo que ter toda a mansidão para que ele enfrente o apedrejamento daquilo que era possível acontecer, daqueles homens com Davi, porque os homens estavam com raiva. Então, ele pede para buscar a presença de Deus. Você precisa pedir a presença de Deus, entrar nessa presença de Deus. Você tem acesso livre nessa presença através de Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e fala, Deus, o que eu preciso fazer? E aí ele então pergunta, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe diz, persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Deus então dá toda a direção e a partir de uma palavra de Deus ele vai até a situação. E é essa a nossa condição, uma condição de dependente de Deus em todas e qualquer situação. Para ir ao supermercado, para estacionar o seu carro, para fazer a comida, em todas as situações, para comprar uma roupa, na situação de enfrentamento com o seu filho, numa situação onde você tem que resolver algo com o seu esposo, em toda e qualquer situação, da mais simples às mais complexas, das mais tristes às mais alegres, até nas situações de alegria, quando você recebe um valor a mais, por exemplo, do seu salário ou da renda familiar e você diz, podemos viajar. Mesmo assim, você para e fala, Senhor, eu posso viajar? Para onde iremos? E começa então a família a entrar em oração e o Senhor vai respondendo, vai colocando paz no seu coração e você então desfrutará de momentos edificantes com a sua família. Então você precisa sim perguntar tudo para Deus, mesmo que pareça lógico, óbvio, mas eu digo não. Eu sou uma mulher dependente e dependo das respostas de Deus
para tomar a decisão. Deus me deu sabedoria, Deus me deu inteligência, Deus me deu habilidades e discernimentos. Mas em tudo isso vem de quem? De Deus, não é teu. Pertence a Deus. E dentro das habilidades, da sabedoria, dos discernimentos, dentro de tudo isso, Deus, o que é que eu preciso fazer? E Ele te responderá. Sempre quando eu vou fazer uma compra de supermercado, fazer algo, comprar algo para mim, para minha casa, para minha família, eu falo, Deus, guia-me, direciona-me, para que eu só adquira aquilo que edificará a outra vida ou a minha própria casa. Fique com essa reflexão, mude o seu estilo de vida, mude suas respostas, mude a sua forma de enxergar toda e qualquer situação da sua vida. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.